Então, vou gravar. Bom, boa noite, irmãos. Estamos começando mais um Aljava Online. Hoje é dia 17 de agosto e estou muito feliz de receber cada um de vocês. E eu ministrei uma palavra ontem aqui no Sonho de Deus, que na verdade ela foi construída ao longo de 2 semanas e eu não falei algo que eu vou falar aqui. Esse vídeo é privado, a gente deixa no nosso grupo ali no YouTube. Então eu quero ter mais liberdade de falar para vocês. Todos vocês sabem, eu sou engenheiro, proprietário de uma construtora aqui em Taubaté, que vai completar 40 anos de existência e eu tenho trabalhado nela há aproximadamente 15 anos como diretor executivo da empresa, que hoje está em recuperação judicial, que é um instrumento legal quando a empresa passa por dificuldades para que ela possa tentar se restaurar. E é um processo desgastante, complexo, cheio de meandros que eu não conhecia e tive que ir aprendendo ao longo dessa caminhada, e tudo isso foi me levando a uma dependência uma dependência total do Senhor. E aconteceu que 2 semanas atrás, o escritório de advocacia que cuidava dessas minhas situações, eles renunciaram ao processo, porque está muito complexo, eu não consigo mais pagar o valor que custa um escritório desse, e eles renunciaram. Você imagina você no meio de um negócio desse tamanho e você acorda num dia sem mais aquele que está ali para te defender. E daí, naquele momento, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho grana para contratar outro escritório, eu estou no meio de um processo violento e eu não sei como agir. E eu fui orar. E o Senhor me deu uma palavra a respeito, um texto conhecido, né? Que ele é o nosso advogado, o nosso juiz e tal. E eu entendi que Deus queria me falar algo. Bom, eu comecei a meditar sobre consolo, o que é ser consolado pelo Senhor, né? No meio de tudo isso, Deus fez um milagre, né? Só para que vocês saibam, de uma forma surpreendente, o melhor advogado que eu tive foi o primeiro advogado da empresa, que foi a primeira das despesas que eu cortei quando as coisas começaram a ficar difíceis. Eu liguei para ele falou, Cristiano, eu jamais te deixaria na mão, eu vou cuidar disso tudo aí para você, sem te cobrar nada. Então eu perdi um escritório, isso é só o resumo. E daí Deus providenciou um milagre do cara ter entrado e falar, você não está sozinho. Mas o que eu aprendi com relação à consolação? E é isso que eu quero te falar. Se você tem vivido dias onde você tem sentido a necessidade de ser consolado, essa palavra vai fazer muito sentido para você. Porque o que eu entendi? Muitos de nós, nesses dias, eu voltei aos aconselhamentos, eu voltei a atender pessoas e eu tenho visto muitas pessoas angustiadas, aflitas. E elas me colocam situações assim, apóstolo, eu não tenho condições de comprar comida para pôr dentro de casa. Apóstolo, eu não consigo pagar uma conta de luz, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. E quando a gente termina o aconselhamento, eu falo assim, olha, eu creio que Deus está no controle e eu quero orar por você. A sensação que eu tenho é que a pessoa murcha na hora e fala assim, nossa, é essa a resposta que você tem? Porque, na verdade, a expectativa de você ser consolado é você ouvir uma palavra que traga a solução ao teu problema. Então, o que a pessoa espera ouvir? Não, meu irmão, eu tenho uma oportunidade de emprego para você. Daí as coisas parecem que mudam. Se é uma mulher que sofre pela opressão do marido e você fala assim, não, vamos orar, minha irmã. A pessoa já murcha. O que ela esperava ouvir? Não, olha, Deus vai transformar essa história. Ou então você falar para ela, se divorcia, eu tenho uma palavra de Deus, pode se separar. Porque nós depositamos a nossa expectativa de consolo na solução de circunstâncias. Você está me entendendo? Dá um joinha se você está me entendendo, porque eu preciso que você me acompanhe no raciocínio. É muito importante. E eu estou compartilhando com vocês a minha vida, o que Deus gerou em mim, no entendimento do que é consolo, a partir de uma experiência pessoal bem complexa, bem traumática, né? Então, tudo que se espera, inclusive
nos irmãos que caminham conosco é quando isso vai mudar. Então a gente acha que vai ser consolado quando o problema que nos incomoda for resolvido. E é como se nesse momento o problema se tornasse tão forte que a gente perde a fé, perde a esperança e a gente não consegue ser consolado com a voz do vamos orar, eu creio que o Senhor está no controle, né? Porque as nossas expectativas continuam, mesmo caminhando junto, mesmo muitos de nós sendo atropelados pelo volume de palavras do novo pacto, a realidade de Cristo em nós. Nós não vivemos mais por coisas naturais, mas por coisas eternas. Quando chega na hora da aflição, a nossa expectativa de consolo está na solução do problema natural. A nossa esperança de consolação é mais ou menos o que todos os homens e mulheres do antigo pacto viveram. Irmãos, e eu comecei a estudar e Deus me falou assim, olha para a história. Olha para a história. Né? Os homens, ao longo do antigo pacto, do Antigo Testamento, todos eles tinham expectativas de consolo em coisas externas. Era um rei que queria ganhar a batalha de um inimigo para se sentir em paz. Né? Eram situações, por exemplo, você vê a história de Noé, o nome de Noé é descanso. Lameque, seu pai, quer ver? Eu vou ler para vocês Gênesis 5, 28 e 29. Viveu Lameque 180 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este trará descanso acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, qual que era a expectativa de Lameque? É que seu filho, Noé, pudesse trazer para ele o consolo, o descanso, que ele não conseguia. Sempre no Antigo Pacto, o descanso, o consolo era colocado numa expectativa de um evento futuro. Né? Noé era uma sombra de Cristo. E isso foi todo o Antigo Pacto, sempre a expectativa que quando o Messias, quando a solução viesse, se encontrasse consolo. Tem um texto que o Senhor me deu que eu acho que resume bem o que era a expectativa de consolo para todos no Antigo Pacto. Se você quiser, abra comigo Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo bastante clássico, bastante profético, bastante pontual no que descreve o ambiente do Antigo Pacto. E aqui o salmista fala a seguinte situação. Olha se isso já não foi uma realidade que você e eu vivemos. Presta atenção aqui comigo. Ó. Principalmente se você tem vivido dias aguardando respostas, dias de aflição. Olha o que o salmista diz. Desfalece minha alma pela tua salvação. Espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, quando me consolarás tu? O que o salmista está falando? Ele está angustiado, as suas emoções estão desgovernadas, ele está aflito. E a oração dele era, quando eu receberei consolo? Irmãos, essa palavra é a tônica do Antigo Pacto. Sempre que a alma entrava numa angústia e na aflição, os homens e mulheres de Deus jogavam as suas expectativas para o futuro, porque eles não tinham uma consolação que pudesse suprir, apaziguar sua alma. Então eles viviam de eventos em eventos, de conquistas em conquistas. E muitos de nós hoje estamos vivendo a mesma realidade. Nós esperamos a solução de um problema para achar que isso nos trará consolo, até que surja um novo problema. E eu vejo que tem pessoas que caminham a vida inteira aflita, porque elas estão esperando que o tempo de paz, que o consolo virá na ausência de problemas, ou na solução dos problemas. Então vão vivendo de evento em evento, de expectativa em expectativa. Até quando o Senhor me consolará disso? Ah, daí o Senhor consolou. Daí surge uma nova situação, um novo problema. Daí ela continua aflita. E a realidade é que eu conheço pessoas que estão há anos aflitos. Daí você fala, no mesmo problema, não, em novos, que vão surgindo. Né? Então nós precisamos entender que nós muitas vezes fomos
ministrados por um evangelho mentiroso. Um evangelho que nasce de um pensamento humanista, de uma visão superficial do que é a cruz. O evangelho é um convite a experimentar a vida de Cristo, não é um convite, olha, a partir daqui as coisas vão melhorar e tudo vai ficar bem. Jesus foi muito claro, no mundo vocês terão aflições. Ele não falou assim, você vai ter uma aflição, eu te consolo, você tem outra aflição. Não, vocês terão aflições. Isso está no plural. Mas tem de bom ânimo. Aí que está. E eu quero explicar para vocês que toda essa realidade do Antigo Pacto, ela se consuma em Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele praticamente fala o seguinte: eu sou o consolo que por 4.000 anos sobre a face da terra, aqueles que esperaram na conquista de territórios, na vitória de guerras, na destruição dos inimigos, o único consolo que pode permanecer na vida de vocês, eu sou essa resposta. E como que Jesus falou isso? Quando ele começa o ministério dele, ele vai ao templo. E daí entregam para ele o rolo da Torá e ele abre a palavra no livro do profeta Isaías. Isaías foi um profeta messiânico que falava sempre do consolo que viria a Israel. E daí Jesus abre nesse texto e lê o seguinte, olha só, Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Irmãos, é a primeira vez que aparece a palavra consolar dentro do seu contexto profético. Jesus está falando o seguinte: eu sou a resposta da consolação que todos aqueles que me antecederam não puderam dar. Eu sou o consolo. Eu sou aquele que pode arrancar de você definitivamente a tristeza. Mas é incrível você imaginar que ele está lendo um texto que foi profetizado 600 anos antes. Isaías estava falando, está vindo consolo. Muitas pessoas falam assim, nossa, será que vem amanhã? A semana que vem? Ano que vem? Tiveram que esperar 600 anos. Agora, o que é mais triste é nós hoje estamos diante de uma palavra que já se cumpriu. Eu quero que você preste atenção, olhe nos meus olhos o que eu vou te falar. Nós estamos diante de uma palavra que já se cumpriu, o consolo já veio e nós estamos vivendo da mesma forma que aqueles caras que esperavam essa consolação. Quando Isaías profetizou isso 600 anos de Jesus, 600 anos antes de Jesus, muitos tinham expectativa por esse consolo que viria. De repente, Jesus fala assim, eu sou a consumação disso. Eu vim trazer consolo ao que está triste. E nós estamos, depois de 2.000 anos que essa palavra se consumou, vivendo da mesma forma daqueles que estavam esperando antes. A gente não entende. Não é possível a gente viver tão inquieto. Não é possível viver no meio de tanta angústia, de tanta ansiedade por solução de problemas, com uma palavra dessa consumada. E quem está falando isso para vocês é alguém que não está sentado numa rede na praia tomando água de coco, é alguém que está no meio da guerra. Ou essa palavra se tornava vida em mim, ou eu não suportaria. Então, eu desejo, eu quero, é a minha oração, que o Senhor transfira isso no teu espírito, para que nós juntos, como corpo, como pais e filhos, possamos definitivamente entrar nesse lugar onde nós possamos receber pleno consolo do Senhor. O teu consolo não virá da resposta às tuas orações, não virá da solução dos teus problemas, não. O teu consolo, você vai entender que quando Jesus falou, eu sou o consolo, isso foi tão forte, isso era uma expectativa tão grande, que os discípulos de Jesus, quando caminhavam com ele, falaram assim, chegou o nosso consolo. Mas eles ainda tinham a expectativa da solução das coisas. Olha, ele vai destruir em algum momento o Império Romano, a gente vai dominar, a gente vai reinar. Mas aí quando ele fala assim, olha, é necessário que eu vá para a cruz,
os caras piraram, se frustraram, falando, nossa, mas e agora que o nosso consolo chegou, vai embora? Daí ele usa uma seguinte expressão, João 14,16. Ó, fiquem de boa, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique com vocês para sempre. Essa palavra outro que Jesus utiliza aqui é alguém da mesma espécie e natureza. Jesus estava falando assim, ó, eu sou o consolador, mas eu estou indo para o Pai, mas eu vou orar a Ele, eu vou rogar para Ele, e Ele vai mandar alguém da mesma estirpe, da mesma natureza, com a mesma característica, só que com uma diferença. Eu vim para inaugurar esse tempo, estou voltando. Agora, esse que vai ser mandado, ele vai estar com vocês para sempre. Sabe o que é isso? Consolação eterna, consolação diária. Para cada medida de aflição, uma medida maior de consolação vai operar nas nossas vidas para sempre. Isso é impossível do mundo entender. Irmãos, nós não temos a dimensão do que as pessoas sem Cristo estão vivendo. Mas nós que estamos em Cristo não desfrutamos dessa plenitude, porque às vezes não entendemos que a nossa plenitude, a nossa consolação não vai estar na vida como um mar de rosas, mas quando o Espírito, que é o Consolador, ele pode ter liberdade para exercer essa consolação diariamente nas nossas vidas. Alguns de vocês, olha o que eu vou falar agora. Eu quero ministrar a partir do que eu estou vivendo. Alguns de vocês sabem, porque eu pedi intercessão para alguns especificamente semana passada. Eu tive uma reunião em São Paulo a semana passada bastante importante dentro dessa realidade que eu estou vivendo. Alguns de vocês eu liguei pessoalmente e falei assim, por favor, ore por mim. É sempre uma tensão para mim, né, chegar diante dessas reuniões. E depois que eu tive a reunião, essas pessoas que oraram falaram assim, apóstolo, como foi? Eu falei, foi bom, né? Eu acredito que possa evoluir. Hoje de manhã, 9 horas da manhã, eu recebo a ligação da mesma pessoa com quem eu tive a reunião, me dando um não, diante da expectativa que eu tinha de solução para algumas situações. Eu estou numa contagem regressiva. Eu levei anos para chegar até aqui com essa pessoa, com esse grupo, na fase que eu estou já avançada de negociação, porque eu tenho que apresentar uma resposta. E hoje cedo, esse grupo com quem eu tive a reunião passada, que muitos de vocês oraram, me liga e fala assim, olha, não vamos avançar. Como que você faz numa situação dessa? Pergunta para a Leila, que está do meu lado, se eu acabei com o meu dia, se eu comecei a chorar, se eu mudei meu temperamento, se eu fiquei agressivo. Eu não sei explicar, irmãos. Eu tenho experimentado uma consolação por parte do Espírito que é inexplicável. Eu não consigo explicar. Eu sei que quando foi 2 horas da tarde, eu não consigo explicar, eu só preciso falar para vocês. 2 horas da tarde, me liga uma pessoa e fala assim, podemos marcar uma reunião? Eu falei, posso. Você acredita que é algo que eu estava fazendo há 2 anos, nessa tarde, quando eu recebi o não de manhã? Agora, eu não consigo explicar os caminhos de Deus. Eu não sei porque que Deus faz dessa forma, mas Ele faz. Me liga uma pessoa e fala assim, a gente pode ter uma reunião já à tarde? Fui lá à tarde para ver a reunião, era 2h30 eu estava nessa reunião. Saí da reunião às 4 horas com a palavra desse grupo. Olha, nós temos interesse nessa operação e nós vamos correr para que você consiga apresentar isso dentro do prazo. Eu perdi um trabalho de quase 1 ano, hoje de manhã, dentro de uma contagem regressiva para acabar o processo. Falei, não acho outro grupo que eu levei 1 ano, agora faltando menos de 30 dias para resolver. No mesmo dia, algumas horas depois, eu recebo uma resposta dessa. Eu não sei como que Deus vai fechar essa história. Eu não sei se esse grupo que chegou hoje à tarde, eu estava conversando com o Adriano esses dias, o Adriano falou, cara, você já passou por isso? Da resposta parece que vem clara, o Adriano Rente, né, Adriano? E de repente, não sei o que acontece, dá errado. Eu falei, cara, eu tenho experimentado isso há mais de 5 anos, toda hora. Então, hoje, eu não sei te falar se o que aconteceu hoje à tarde é a resposta definitiva. Se vai dar ou não vai dar. Mas eu aprendi a confiar em Deus sem ver. Eu não fiquei desesperado quando esse grupo de hoje de manhã me disse não. E daí, de repente, surgiu hoje... O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, eu aprendi que meu consolo não está na resposta das coisas, mas está nessa oportunidade que eu estou tendo de aprender
a sentir, a desfrutar do Espírito Santo falando, fica de boa. Você não depende de um grupo ou de outro. O que eu vou fazer não tem quem possa impedir. E essa palavra de João 14,16, quando Jesus fala, a palavra que ele usa para consolador, eu sei que estou ministrando para apóstolos, para pastores, profetas, vocês sabem, a palavra que ele usa é parácletos. Parácletos, o significado, a tradução é chamado para estar junto. Sabe o que significa parácletos? É quando alguém era acusado diante do juiz e não tinha advogado. Olha o que Deus quis falar comigo. Há 2 semanas atrás eu perco meus advogados. Daí o Senhor fala assim, eu vou trazer consolo. A palavra usada por Espírito Santo é parácletos. É como se a defensoria pública, quando alguém não tem dinheiro para pagar um advogado, se levanta e fala assim, olha, vamos defender a causa dessa pessoa, porque ele não tem como se defender. E daí você vai diante do juiz, chega um advogado que você nem conhece, e o cara começa a te defender. O paráclito, o Espírito Santo é exatamente ele. Eu não tinha como contratar o Espírito Santo, eu não tinha condições de pagar por isso. Mas Deus, através do seu Filho, enviou um advogado para estar do meu lado em todas as causas. E eu me senti amparado no momento de perder. Inclusive, os advogados sabiam que o Espírito Santo faria algo. Hoje eu estou novamente com um corpo jurídico cuidando. De manhã eu perdi uma proposta, à tarde eu tenho uma outra proposta vigente andando. Porque a figura do consolador é o que está junto, é o que defende a causa de alguém. Ele é um intercessor, ele é conselheiro e ele é ajudador. E a palavra ajudador aqui deriva da mesma palavra utilizada para quando Deus chama a mulher de ajudadora idônea. Então preste atenção. Casamento é mais do que se juntar com alguém, é mais do que sentir interesse por alguém ou achar uma mulher bonita. É trazer para o teu lado a representação do que é o ajudador. O Espírito Santo é o papel da mulher, uma ajudadora do mesma raiz de paráclito. Do mesmo jeito que o homem está para a mulher como Cristo está para a igreja, a mulher está para o homem como o Espírito Santo, como consolador está para as nossas vidas. Olha que coisa forte o papel da mulher na vida do homem. Então não tem mais a ver com a resolução de problemas. O nosso consolo, a nossa paz não vai vir quando as coisas se resolverem, irmãos. Para de viver como as pessoas do antigo pacto, jogando a sua paz para uma expectativa futura. Desfruta disso hoje. Apóstolo, mas minha vida está um caos, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Cara, bem-vindo, né? Eu também não sei o que vai acontecer amanhã, mas o hoje eu tenho desfrutado. Eu não estou parando a minha vida nos problemas presentes. E eu quero te convidar a aprender a avançar em meio aos desafios que surgem, às tribulações que surgem. Eu não posso buscar mais numa condição financeira, na estabilidade, na solução de problemas, o meu consolo. Se o consolador é uma pessoa, como que eu vou buscar consolo em coisas? Como que eu vou buscar a expressão do consolador em realizações se o consolador é uma pessoa? E daí, no Evangelho de Lucas, e agora eu quero que você preste ainda mais atenção, Lucas traz isso claro. Lucas capítulo 6, versículo 24. Pode. Lucas 6, 24 diz assim: ai de vós ricos, porque vocês já têm a sua consolação. Irmãos, eu vou repetir para você essa palavra. Ai de vós ricos, porque vocês já têm a sua consolação. A palavra consolação usada por Lucas aqui, a palavra consolação aqui usada por Lucas é a palavra paracleses. É a mesma. Paracleses é a expressão de paráclito. Se paráclito é a pessoa, paracleses é o que essa pessoa manifesta. Sabe o que esse texto está falando? Se você deposita o teu consolo nas riquezas, nas realizações pessoais, vocês já encontraram o teu Espírito Santo. Vocês já têm o seu Deus. É impossível alguém que busca consolo ou consolação, paracleses, em coisas, conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por isso, muitos de nós somos levados a situações extremas, irmãos.
por isso muitos de nós somos levados a situações aonde não nos resta mais nada a não ser confiar. Parece que Deus nos abandonou. Na verdade, Deus está tirando todas as possibilidades de nós nos apoiarmos no consolo externo para que ele se torne, de fato, o único consolador. Não sobrou ninguém? Você tem um Paráclito, que o tempo todo está à tua disposição. Isso é muito sério. Aqueles que colocam nas finanças a sua segurança fazem delas o seu próprio Deus. Por isso a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Quando Paulo instrui a Timóteo, que foi o texto que nós estudamos a semana passada, ele fala sobre isso, 1 Timóteo 6,17. Olha só, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Paulo instrui Timóteo. E se o nosso consolo está no Senhor, então qual que é o propósito das nossas lutas, irmãos? E eu estou falando só para quem tem lutado. Aquele que está vivendo no mar de rosas, essa palavra pode não servir para você. Eu sei que a grande maioria de vocês está deitando aí, está nadando de braçada. Mas para aquele que está em luta, qual é o propósito da tua luta? Qual é o propósito da tua tribulação e das angústias? Das nossas? Eu quero que você... Esse foi o texto-chave que o Senhor me deu. Eu quero que você grave esse texto. Palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Vamos ler junto? Esse texto foi onde o Senhor começou a falar comigo essa palavra, que eu gostaria muito que ela se tornasse vida na tua vida. É minha oração nessa noite. O Roberto me escreveu aqui no privado, mas eu vou ler que a Leila achou interessante. Estou lendo porque é a Leila que falou, viu, Roberto? Creio que essa é uma realidade ou consequência de um evangelho onde tudo se resolve com oração, jejum, esperando algo acontecer da parte de Deus. O que o Roberto está falando é isso. Nós somos ensinados assim, ó, aconteceu algo, jejua, jejua, jejua e resolve. Então a nossa expectativa está na solução. A gente não consegue entender o quanto o Senhor quer nos revelar durante o processo como sendo o nosso consolo, né? A gente fica sempre de olho na solução, mas a gente não consegue entender a trajetória da história, né? Olha o que diz esse texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. De novo a palavra paracleses, que nos consola. Olha só, quando ele fala aqui, preste atenção aqui comigo antes de ele continuar lendo o texto. Quando ele fala o Pai de toda consolação, ele está falando o seguinte: é impossível você encontrar consolação fora de Deus. É uma ilusão você achar que o mundo, né, que a resposta, que a solução, que o dinheiro pode te trazer. Ele é o Pai de toda consolação. Não tem outra consolação. Toda consolação vem dele. Está claro para vocês? Irmãos, se eu pudesse, do fundo do meu coração, eu queria arrancar o que está dentro de mim aqui e colocar dentro de vocês. Porque o que eu estou experimentando da parte do Senhor em termos de consolação é em dias de extrema aflição. E eu estou sendo consolado. Eu quero que vocês experimentem isso em nome de Jesus. Se você me permite, feche teus olhos. Eu vou parar aqui no meio, eu quero orar por você agora. Senhor, eu quero declarar que essa palavra não seja mais uma palavra. Que nós não possamos recebê-la no sentido de quem está recebendo uma instrução, mas que a vida, o consolo que eu tenho recebido por parte do Teu Espírito, quando eu não sei o que fazer, e de uma forma surpreendente, Pai, eu me sinto guardado, protegido e cuidado pelo Senhor. Que isso seja algo que meus filhos experimentem como impartição. Que aquilo que o Senhor está produzindo em mim seja gerado neles como vida. Tira todo o temor, tira toda a angústia, tira toda a ansiedade. Dá a eles essa segurança que o Senhor está cuidando. Essa paz que flui de dentro, não de sinais externos. E que eles possam desfrutar do Consolador, em nome de Jesus.
Vamos continuar. O Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora, olha por quê. Por que isso? Para que também nós possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação. Irmãos, olha que texto mais lindo. Nem a tua tribulação é tua. Se abraça essa tribulação e pensa assim, essa aqui é minha. Não, Deus te dá essa tribulação para que através do consolo que você recebe dela, você possa produzir consolo a outros. É mais ou menos o que está acontecendo aqui nessa noite. Seria humanamente possível, impossível, eu estar falando para vocês a partir das minhas aflições. Mas eu estou falando para vocês a partir do meu consolo, que foi gerado em virtude dessas aflições. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também na consolação. O que Paulo está falando aos Coríntios? Preste atenção. Assim como vocês participam das minhas aflições, assim vocês também participarão das minhas consolações. Amém? Cada um de nós, quando enfrentamos tribulações e somos consolados, essa consolação ela se estende às pessoas que estão à nossa volta. Assim como nós experimentamos da vida do Paráclito em meio a nossas tribulações, essa vida se manifesta através de nós. Seja com a expressão de um olhar, seja pelo simples fato de estar de pé. Sabe quando alguém te olha e fala assim, cara, esse cara está enfrentando essa luta e está de pé. Isso produz consolo. A tua tribulação e o teu consolo tem sido útil ao corpo de Cristo. Então pare de olhar e fale assim, Senhor, por que tanto sofrimento? Por que tanto problema? Por que tanta angústia? Tudo isso nas mãos de Deus tem um propósito. O Rogério está falando, por vezes temos um problema de foco. Estamos com o foco no destino e não desfrutamos da viagem. E eu falava ontem, Rogério, também, que muitos de nós temos um problema de conhecer o Espírito Santo. Né? Esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que hoje habita em nós, o Espírito do Cristo ressuscitado. Muitos de nós desconhecemos a pessoa dele e por isso não desfrutamos, né? O Ricardo também compartilhando que Deus falou hoje com ele na oração, não pare, não desista, não desanime. E isso é ser consolado pelo Espírito, Ricardo. Eu creio que o Senhor está falando conosco nessa noite. Então, até as nossas aflições não dizem respeito a nós. A nossa dor, ela só faz sentido se ela produzir cura em outros. Se você tem uma dor que é só motivo de lamentação, ela não está glorificando ao Senhor, mas quando a tua dor produz cura em outros, há um propósito. Quando a tua angústia produz esperança, há um propósito. Quando a tua morte produz vida, senão a gente vai ver um discurso de gente falar, ai, tô morrendo, está eternamente morrendo, mas não produz vida em nada. Ela produz mais um ambiente de luto do que de ressurreição. A nossa morte, ela tem que produzir morte em nós, mas vida nos outros. Amém? Senão nós vamos nos transformar nos lamentadores da vida, né? Nos Jeremias do Novo Pacto. E nós precisamos entender que conhecer o espírito de consolação é a base do ministério profético. Se nós cremos nos 5 ministérios, se nós cremos no fundamento apostólico e profético, nós temos que entender que o ministério profético no Novo Pacto, ele é um ministério de consolação e não de juízo, porque o espírito da profecia é o próprio Cristo que habita em nós, é o Consolador, é o Paráclito. 1 Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e
consolação. A gente ainda tem mescla no ministério profético. Nós fomos ensinados no ministério profético que só profetiza solução de problemas. Eis que te digo, a tua casa vai ser comprada, o teu carro vai ser trocado, tua varoa está chegando. Mas nunca uma palavra profética que nasce da mente de Cristo, produzindo consolação. Então, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, e ontem eu orei por batismo do Espírito Santo na igreja, eu tenho falado, já falei isso para vocês algumas vezes, é impossível você chamar alguém para caminhar, alguém para você impartir, alguém para você instruir, alguém para você formar, se essa pessoa não tiver primeiro sido batizada no Espírito. Como que você vai ensinar assuntos espirituais para alguém natural? É incompatível. E muitos de nós estamos formando pessoas para serem nosso braço direito, para serem nossa equipe de liderança, pelas suas habilidades naturais. Ah, é um bom administrador, é um bom tesoureiro, é um cara dinâmico, ativo. É cheio do Espírito, então não serve. Porque a realidade do reino de Deus, ela é espiritual. Jesus falou o seguinte, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou montar um time bom para transformar a história na face da terra. Ah, é? Como que você vai montar, Jesus? Fica aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E enquanto vocês não receberem o Espírito, ninguém está apto para nada. Ficou todo mundo lá parado, esperando. Ah, agora o Espírito Santo veio sobre todos eles. Agora vocês podem sair. Essa deveria ser a nossa prática como igreja. Vamos enviar alguém ao ministério? Vamos levantar alguém para a liderança? Então, permita primeiro que tenha uma experiência com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há como. Como que você vai ministrar coisas do Espírito para alguém natural? Então, orar por batismo no Espírito Santo, ter a prática de levar as pessoas a uma experiência com o Espírito Santo, tem que ser a base da Igreja do Novo Pacto, tem que ser o início de todo o processo. Como que eu vou falar de Novo Pacto com alguém que tem uma mente natural? Né? A nossa vida ela é sustentada, ela é consolada, ela é governada de dentro para fora. Para nós não serve só uma visão empreendedora, só uma visão administrativa, organizacional. A visão tem que ser espiritual. E em João 14, 26, Jesus repete a mesma palavra assim, ó, aquele Consolador, aquele que eu estou falando para vocês, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Aqui, Jesus, através do João, o Evangelho de João, Jesus reafirma aquilo que Jeremias profetizou e que o escritor de Hebreus fala, no novo pacto vocês não precisam instruir uns aos outros. É como assim, uma reafirmação, por favor, abandonem definitivamente a árvore do conhecimento. Não corram atrás de instrução, instrução, instrução. Corram atrás da vida do Espírito. Ele está falando assim, ele vos ensinará. Quem? Teu pai espiritual? O teu mestre? O teu mentor, o teu coaching, o pastor que você assiste na internet? Não, o Espírito te ensinará tudo o que você precisa aprender. Agora nós vemos hoje uma geração que está afoita, ansiosa por instrução. Por que quer instrução? Porque a instrução é a justificativa para não obedecer. Quanto mais eu me sinto instruído, mais eu me sinto incapaz de me submeter, porque eu vejo todo mundo menor que eu me vejo superior a todos. Você se acha capaz de julgar todas as coisas? Então, eu sou capaz de julgar certo e errado porque eu sou muito instruído. O João, aqui no Evangelho, Jesus está falando assim, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Por isso o Evangelho não é para os cultos, para os intelectuais, mas para os simples que estão cheios do Espírito Santo. A gente está hoje cheio de admiração pelo intelectualismo sem vida. Mas a palavra do novo pacto é uma base do Espírito. E ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus irmãos, eu estava até pensando na noite de hoje,
de poder completar, continuar o que foi a semana passada, que eu achei que foi muito especial, a reflexão que nós tivemos a respeito de guardar o Evangelho, as instruções de Paulo a Timóteo, que depois, no final, nosso bate-papo foi muito enriquecedor. E eu quero convidar todos que não ouviram a semana passada a assistirem. A mensagem já está disponível no nosso link privado do YouTube. No final, foi muito precioso o que os pastores compartilharam. O Léo de Salvador teve uma participação muito especial, compartilhou a experiência dele com relação à teologia. E eu estava bastante assim focado em continuar isso hoje. Mas diante do que aconteceu essa semana, diante do que aconteceu ontem na palavra que o Senhor me deu e do que foi o dia de hoje, eu entendi da parte de Deus que eu precisava falar para vocês sobre consolação. Eu creio que muitos de nós nessa noite precisávamos ouvir isso, né? Compreender essa consolação que só pode vir do Espírito. Só ela pode nos trazer plenitude, só ela pode nos satisfazer, só ela pode apaziguar a nossa alma. Só essa consolação pode dar resposta ao Salmo 119. Até quando? Até que o Espírito possa absorver completamente a minha vida e eu me sinta plenamente consolado e confortado por Ele. Isso é o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Isso é o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu queria que já são 9 horas, né? E eu tenho procurado sempre estar respeitando aqui o horário para não ficar muito tarde, mas eu queria abrir para vocês, se alguém tem algo a compartilhar, se essa palavra fez sentido para alguém hoje, se você tem algo a acrescentar, testemunhar, mas peço só que a gente possa se manter nesse assunto. Dentro do que foi colocado hoje, alguém gostaria de falar? Pastor, boa noite a todos aí, paz do Senhor. Vejo que o consolo verdadeiro mesmo, a gente tem experimentado um pouco disso, eu com o pastor Antônio, e é de quando a gente descansa no Senhor, aonde Deus tira todas as possibilidades da gente fazer alguma coisa com o nosso braço, e a gente descansa nele, a gente tem experimentado de um consolo do Pai. E as coisas que a gente, assim, poderia até mesmo feito, elas têm convergido para esse descanso. E a gente, tipo assim, a gente vai até onde a nossa mão pode alcançar. Mas a mão de Deus, ela vai do mais profundo, aonde a gente não pode, mas Ele faz. E a gente consegue descansar e desfrutar desse consolo do Espírito no meio de uma situação muito difícil que a gente está passando, de enfermidade, de desemprego. E Deus tem sido muito bom para conosco. Deus é fiel, então essa palavra é propícia para o tempo de hoje que a gente tem vivido. Amém, pastora. Obrigado pela tua contribuição. Alguém, o Kleber levantou a mão? Você quer falar, Kleber? Hã? Pronto, consegui ativar aqui. Estava com um problema aqui no celular. Boa noite, irmãos. A paz para todo mundo, tudo bem? É impressionante o que é mentira produzida, né, pelo fruto, ou talvez pela raiz adâmica, produz em nós, né? A gente sempre vai querer uma visão distorcida de todas as coisas, que o consolo seja algo que os nossos olhos carnais se encante, ou que o nosso ego seja satisfeito, ou que a gente seja alegrado com coisas externas. O meu consolo é eu ganhar algo, o meu consolo é eu ter minhas contas pagas, o meu consolo é eu ter uma doença curada, né? E, na verdade, quando a gente vê isso, tudo está ligado à mentira que Adão carrega, né? Porque Adão, ele olha todas as coisas da ótica distorcida, né? O que é bom para Adão? Aquilo que
que traz benefício para ele. Agora, o que é bom para o Senhor? Aquilo que cumpre o propósito no reino. E essa palavra ela é muito precisa, porque o nosso consolo está na simplicidade da vida de Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Então, o que é o consolo? Quando a gente está no maior caos da nossa vida, a gente conseguir viver a plena paz do Espírito, né? Então, não tem nada a ver com coisas externas, não tem nada a ver com o meu próximo, mas tem a ver com aquilo que eu vivo no Espírito, né? Pode estar o mundo desabando, mas o consolo do Senhor nos dá vida, né? Então, é isso que eu queria compartilhar, e é o que a gente consegue e está vivendo no Senhor isso. Amém. Alguém teria algum testemunho pessoal assim para falar? Olha, apóstolo, que você está falando, o que você está experimentando. Eu tenho experiência. Fala aí, Roberto. Só liga o seu microfone para a gente te ouvir. Eu sei que aí no Japão é difícil entender tecnologia, aqui a gente está mais avançado, mas se você tirar o microfone a gente consegue te ouvir. Agora? Agora sim. Tecnologia japonesa é difícil de mexer mesmo. Então, a gente tem um testemunho assim que aconteceu umas 2 semanas atrás, que a gente tem aprendido, né, essa questão de deixar todas as coisas na mão do Senhor, né? As tribulações que a gente viveu, né, e tem vivido e vai sempre estar vivendo, né? Como o Pico falou, no mundo tereis aflições, né? Então a gente aprendeu a descansar no Senhor em algumas situações. E há 2 semanas atrás a gente tem uma amiga japonesa lá do nosso trabalho, né? E ela passou por uma situação onde tudo que ela conseguiu construir, ela começou a ver tudo desmoronando. E ela ligou para a Nancy desesperada, chorando, falando o que tinha acontecido, né? Que ela trabalha com uma gente, né? Cria animais. E houve uma denúncia lá e esse pessoal que cuida da questão de animais foram lá e fechou o local dela e queria retirar todos os animais dela. Então, tudo aquilo que ela havia construído, ela passou a ver escorrendo pelos vãos dos dedos, né? Então, ela ligou para a Nancy desesperada, pedindo ajuda, né? Não sabia o que fazer, ela é uma mãe solteira e a gente recebeu ela em casa depois de uns 4 dias, mais ou menos. E aí acaba acontecendo aquilo que a palavra diz, né? 1 Coríntios 1:3, que assim com o sofrimento... E Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Isso é muito legal. E essa palavra é muito tremenda, porque a gente muitas das vezes não reconhece que está recebendo consolação da parte do Senhor. Mas com essa fortaleza que cria no Espírito, a gente consegue consolar outro que está passando pela mesma dificuldade, né? Está passando por tribulações. E tudo aquilo que a gente ministrou com ela ali, a gente falou, né, que não, Deus vai trazer à luz todas as coisas aí que tá, né? Porque o que aconteceu com ela estava muito estranho. Tinha coisa ali que não era normal que estava acontecendo com ela. E Deus trouxe à luz ali tudo aquilo que estava... ela passou a entender o porquê do que aconteceu ali. E o mais incrível, que ela falou assim para mim, que quando veio a luz... Sabe quando Deus ele age no 45 minutos do segundo tempo? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. E ela falou assim que quando veio essa mulher revelar o que realmente tinha acontecido, faltava algum pouquinho tempo para os caras virem e retirar o resto dos animais dela. Aí diz que na hora ela veio no coração dela a palavra que a gente tinha ministrado, né? Que Deus trará à luz todas as coisas, que bastava ela crer, entregar ao Senhor todas as coisas, né? As preocupações, eu estava com medo dela se suicidar, porque ela não estava 3 dias sem dormir. A gente chamou ela aqui, né? Então a gente orou com ela e ela mudou assim tremendamente. Ela falou assim, conseguiu ver as coisas de uma outra forma, né? Coisas que ela não via. E o mais incrível, Pablo, assim, que a gente ficou mais impactado, que eu falava para ela, tudo que eu precisasse, você me ajuda, né? Ela ajudando para tirar algumas licenças. Então, assim, ela foi uma bênção na minha vida. É uma bênção. E aí ela falou assim, eu que tinha que estar te ajudando, não você tinha que estar me ajudando, assim, na cabeça dela, né? Porque ela tem mais experiência que a gente, né, nessa área. Né?
E aí a gente entrou com esse assunto, né, de que o Senhor, né, consolando, né, o que a gente passava, né, mas é o que sempre o Pablo fala, né, nosso Deus é maior e basta confiar, sem ver e sem ouvir. É isso que a gente tem vivido. A nossa consolação, ela tem que produzir isso, né? Ela tem que produzir consolo nos outros, né? Eu gostaria muito de ouvir nessa noite, assim, espontaneamente, fica me pedindo toda hora a Fernanda do David, né? A Fernanda tem muita coisa para compartilhar. Ela insiste, ela me pede, então... É porque é o seguinte, a Fernanda tem passado pouca luta, né? Pouca tribulação. Bobagem. Você e o David. Então, acho que alguma coisa sobre consolação você deve... Ah, quem está aí? Ah, apareceu. Olha quem está aí. Não é Lázaro. Aqui. Não é Lázaro. Saiu do túmulo. Mas eu gostaria de ouvir vocês nesses dias. Para quem não sabe, o David perdeu a mãe dele esse ano pelo Covid. O David passou uma situação gravíssima no hospital, num período onde a Fê tinha recém descoberto que estava grávida. Então, ela, na gestação do primeiro profeta que está chegando aí, o Benjamin, né, no hospital, enfrentando esse desafio. E eu sei que o Senhor sustentou vocês, eu percebia isso todo momento que eu estava em intercessão, orando. Eu até atormentava a Fernanda todo dia, mandando mensagem de manhã e à noite. Como que está o David? Como que tá o David? Mas eu queria ouvir vocês. Eu gosto muito de ouvir pessoas que estão passando assim por esse mar de rosa, sabe? Acho que tem algo para contar. Foi andar com o Cristiano e partiu até os problemas junto, né? A pessoa estava ministrando aí, eu falei, meu Deus, olha onde eu fui andar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqueles que estiverem insatisfeitos, porque eu estou vendo o Cristo fazer sinal de positivo assim, tem uma igreja universal perto da sua casa. É tudo tão fácil. Mas aqui, a gente, esse ano, realmente, assim, tem sido, o que você falou hoje é 1000% o que nós estamos vivendo, porque na nossa vida financeira também está sendo muito, 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 muito difícil. A gente quase perdeu as 2 empresas, e o que você falou é assim, nós estamos condicionando várias situações, como a gente já tinha falado com você, em vender uma empresa, condicionando as coisas externas para nos trazer solução em paz. E quando parece que tudo estava encaminhado, o comprador da pizzaria, tudo, o cara deu para trás e falou, deu uma proposta indecente, e aí nossa condição e toda a nossa família estava condicionada a isso. Não, vai acontecer, e depois que isso acontecer, aleluia! Acabaram os problemas. Não, e a gente não ia sobrar um centavo, mas a gente falou, agora a gente vai ficar bem. E aí, pum, desmoronou. E aí passou mais um tempo, e hoje minha mãe também foi negociar mais uma dívida lá no shopping, e assim, cada dia é o que nem ele estava falando ali, é no 45, na prorrogação, no último segundo, Deus tem feito e Deus está abrindo as portas. Tem sido difícil, esse período que o David passou no hospital foi particular, e até a negociação foi um milagre, porque eles queriam à vista. E eu fui lá com a menina do plano de saúde e a gente chorou. Aí ela falou que ia processar o hospital para ela. E aí eles conseguiram fazer em 10 vezes. E assim, eu falei, é milagre. Então, assim, são milagres que a gente tem vivido e a gente tem conseguido sobreviver nessa pandemia. A Riviera, graças a Deus, tem andado, mas assim, tá tudo difícil. E tudo que você falou é verdade. A gente condicionou tudo que é externo para nos trazer uma condição de paz. Só que Deus tem nos consolado absurdamente e tem nos mostrado que não é nada externo que vai nos consolar, mas é aquilo que é interno mesmo. Ele tem nos dado, e essa palavra Paracletos, a gente estava lendo, é aproximação também. Ela tem a ver com aproximação. E nós estamos vivendo o ano da aproximação, né? Então, eu falei, Jesus, que loucura! Mas ele é Deus da paz, ele tem nos dado paz. E com o David, a gente passou assim, o que vai acontecer, né? Aí, eu não programei um filho, veio um filho no meio da pandemia. Eu não programei minha avó
meu pai, minha mãe, eu e o David com Covid. Senhor, Meu Deus. então, aí imagina, a igreja inteira com Covid, a empresa inteira com Covid. Aí, então, assim, foi e está sendo uma loucura. Então, assim, é a paz do Senhor que é o nosso consolo. Acabou, né? O que você estava falando agora? Eu falei, olha, meu Deus, ele tem o Espírito Santo. E, a gente... e aí, Pepaz, tudo bem? Boa noite. Cara, e aí, é isso que... ouvir você pra gente é uma alegria, viu, David? Esse povo todo tava orando por você todos esses dias aí, viu? Você mutou o microfone do David, Fernando. Eu não gosto de ouvir o que ele fala. Falou daí a A hora Fernanda que tá me tesourando, pô. A Fernanda tá me tesourando a todo tempo, ela tá quase me amarrando aqui. eu acho, ô David, eu acho que foi a dívida do hospital. Ela tava pensando, Nossa, eu falei pra ele, não me dá mais vou dívida. deixar o David por aí, ó. Saiu caro, né? Então, obrigado a todos, boa noite, obrigado a todos pela oração, pela intercessão. Eu senti muito palpável a presença do Senhor, assim, e essa consolação, essa paz, é uma paz que eu sei que só pode vir dele. Então, eu sei que foi pelas orações de todo mundo, então eu agradeço muito, obrigado a todos aí. Agradeço, né, pela vida de vocês aí, glória a Deus. E eu não tenho nem o que falar. É um ano totalmente de consolação na minha vida total. Desde da doença da minha mãe, a perca dela e tudo mais que aconteceu, porque desmoronou a nossa família do meu lado. E Deus tem sido o sustento, Ele tem dado graça, tem vindo com esse consolo em meio à guerra, em meio à perca, em meio à doença, em meio a problema financeiro. O Senhor tem dado uma paz muito grande, que a gente consegue deitar, dormir muito tranquilo, porque sabemos que Ele está no controle mesmo de todas as coisas. Então, isso tem dado uma paz. Eu tenho visto muitas pessoas que têm nos procurado, pessoas com probleminha pequeno, Nossa. e tem perdido a paz, tem deixado de acreditar em Deus, mexido o café, entrado em depressão, angustiado, muito sofrimento por causa do bem dizer de nada. Né? São problemas mais pequenos, assim, perto do que a gente vê as outras pessoas aí passando. E Deus tem guardado, cuidado e nos consolado, que eu acho que isso é muito importante. Né? Você queria falar? Não, só respirei mesmo. A Leila até hoje tem respirado mais... Não. Assim, ainda não é normal. Eu não sei se ela tenho uma canseira por estar do meu lado ou se ainda é efeito do Covid. Mas, dentro do que você falou agora, David, juntando com o que o Roberto falou, né, que é o texto de Coríntios, eu queria deixar para vocês uma base de tudo que a gente está tratando hoje, como se fosse um fechamento dessa conversa. Eu não estou encerrando ainda, mas assim, nós precisamos ter uma visão apostólica do que a gente está vendo nessa noite. Né? Deus não está nos conduzindo por esse lugar por acaso. Muitas pessoas vão chegar diante de nós aflitas, angustiadas, pensando em tirar suas vidas. E com a medida que nós formos consolados, nós estamos aptos a consolar. Então, por exemplo, essa experiência do David e da Fernanda vai ser incrível alguém que senta diante deles com um problema, ouvir deles assim, olha, eu posso dizer que o Espírito Santo é consolador porque nós enfrentamos isso, isso e isso, e nós temos experimentado a paz em meio a essas situações, ainda que muitas vezes não resolvidas. Então, quando você fala a partir da consolação que você provou, você consegue transmitir essa consolação. Né? E eu tenho percebido que essa é uma movimentação de Deus sobre nós como uma família apostólica. Né? A Fernanda falou brincando, mas é uma verdade. Aquilo que está sobre a vida de um pai vem sobre os filhos. A gente só precisa ter uma visão clara do que Deus está produzindo, porque Deus não leva ninguém ao extremo se não for para revelar a Cristo. Né? Amém. Então, Deus está se revelando a nós. Não é um momento de nós entrarmos em pânico ou ficarmos ansiosos, mas é entendermos o que o Senhor está nos ensinando, porque a partir daqui nós vamos começar a produzir consolação. E eu volto a falar para vocês, ouçam o que eu vou falar. O ano de 2020 não vai ser lembrado nas nossas vidas como um ano
dos dias difíceis. Deus vai operar grandes coisas nesse último semestre. Nós estamos em 50 dias de oração. Eu creio que muitos de nós seremos surpreendidos com milagres incríveis que vão sobrepor as dificuldades que nós tivemos ao longo desse ano até aqui. E de maneira que 2020 vai ficar marcado nas nossas vidas não pela pandemia, mas pelos milagres que Deus vai operar ao longo desses próximos meses. Mantenham-se firmes na intercessão, na oração e atentos à consolação que nós temos recebido para que, através dessa consolação, nós possamos consolar outros também. Amém. Amém? Amém. Eu creio. Obrigada, viu, AP, por tudo. Muito bom ouvir vocês, viu? Bom ver vocês também. Obrigado. A gente ama vocês, viu? Ah, bom. Também amamos muito vocês. Alguém mais quer compartilhar algo? Porque já são 9h20, daí a gente vai caminhando para o desfecho. Alguém gostaria de compartilhar, de falar mais? Sobre essa tela, tem uma tela. Tem alguém. Tem o Santo. Fala, Santo. O Cris estava esperando você falar. Sei disso. Para não deixar ele triste, por isso que eu vou falar. Mas é isso mesmo. Vendo toda a participação, tudo aquilo que foi ministrado. É um ano de grandes bênçãos. É um ano de muitos desafios que foram impostas por aquilo que já vinha acontecendo, que já era uma realidade de cada um, e de repente surge algo no planeta que muda a trajetória ou seja, pontua mais coisa ainda na trajetória de todos. Mas é um ano muito abençoado, é um ano de preparação para... E nós viemos falando sobre isso, né? Da década, nós estamos falando daquilo que o Senhor vai fazer nos próximos anos. Então, é um ano de preparação para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e as realidades que virão. Porém, é um ano também de nós conhecermos ainda mais o amor de Deus, o amor do Pai, e viver esse amor, esse grande amor que Ele tem por cada um de nós, né? E estar firme nele, porque tem muitas coisas para serem conquistadas, muitas coisas já foram conquistadas, e através de nós, muitos conquistarão, porque como somos um espelho, olha tudo que está acontecendo nas nossas vidas, e aqueles que estão torcendo contra, motivados por espíritos mesmo que contrários, eles mesmos verão, eles virão que realmente Deus existe. Então, por isso que é bom estar atento a isso, porque o nosso testemunho não é um testemunho só daquilo que nós falamos, mas é a própria vida. É assim que funciona, né? Muitos não falaram, mas muitos viram Deus na vida daqueles que não falaram também, por causa daquilo que o próprio Senhor fez pela sua grandeza, pela sua misericórdia e seu amor. Então, esse ano é um ano abençoadíssimo, é um ano de realizações, de conquistas e de preparação para a próxima década, ou tanto de tempo. Quanto tempo você pretende viver? Né? Quanto tempo ainda temos? E o que podemos fazer com esse tempo? Debaixo dessas experiências que estamos vivendo, né? Eu vejo que alguns vão partir, crianças estão nascendo, tem gente vivendo, e quem serão os testemunhos para esses que estão chegando? Porque hoje, como você mesmo falou, hoje você olha para o L. Muitos vão olhar para o Kiko. Muitos vão olhar para o santo como esperança em Cristo. Então, a mesma visão que você passou para nós, como o L, é a mesma visão que os jovens terão daqui a pouco, numa situação muito difícil, que pode acontecer no futuro. Por tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa idade, nós teremos preparação para mostrar para esses jovens que permaneçam firmes, fiéis, porque o Senhor é bom. Ele vai dar o bom término para cada coisa que está por vir. Então, quer dizer, as nossas experiências são fortes porque estamos sendo preparados para tempos que, segundo a própria palavra, serão ainda mais difíceis. E esses jovens vão precisar olhar para alguém. E vai ser para você, vai ser para nós, vai ser para aqueles que estiverem firmes
nessa proposta para levar essa galera toda adiante, porque o tempo está aí, né? Está acontecendo ainda. Que Deus abençoe a todos aí, um grande beijo e conquistamos. Amém. Obrigado, Santo. O Cris fez uma declaração pública aqui no chat, falou que te ama muito, Santo. Então, só para Eu não vi aí, cara, mas eu vou ver agora. Você está lendo aqui. Eu não sei se isso foi ironia da parte do Cris ou se foi uma declaração de amor mesmo, mas ele escreveu: eu amo muito, Santo. E ainda pôs o Santo. Eu também queria, eu não sei se o Elton veio com essa camisa do Vasco para provocar alguém hoje. Viu, Elton? Você está me ouvindo? Essa camisa que você está vestindo aí é alguma provocação ou não? Devia ter posto a camisa do Palmeiras também. Eu vou chamar o Hilton para conversar com você. O Hilton e o Fernandão, viu? São Paulo perde do Vasco. A internet aqui já tá uma benção. Está ruim pra caramba. Mas dá mais faria isso. Olha lá, ó, o Fernandão ali, ó. O Fernandão com a caneca do São Paulo. Mas então, amém, irmão. Tá picotando muito, não tô conseguindo. Tá picotando sua. Eu não tô conseguindo nem ver o seu vídeo nem te ouvir. Alguém mais gostaria de participar, de falar alguma coisa? Alessandra e Wagner? Acho que ela levantou. Então vai, pode falar. Ei, garoto, hein? Não precisei nem te chamar hoje, hein? Mas é ela que quer falar, não sou eu, não. AP, diante disso que você ministrou hoje, me fez recordar do que eu passei ano passado. Vocês estão me ouvindo? Alessandra, estamos te ouvindo. Compartilha rapidamente o que você passou para contextualizar aqueles que não sabem. Ah, tá. Tá dando para me ouvir certinho? Tá, perfeito. Tá. Então, ano passado, assim, eu fui diagnosticada com câncer e eu vivi um tratamento quimioterápico, né? Resumi bem, assim, né? Então, assim, foi um ano bem difícil em relação a essa parte de consolação, porque você, assim, ministrando, me veio à memória os tempos que a gente passava aí no sonho, vocês nos enviavam, eu e meu esposo, para me fazer todo o tratamento, né? E assim, você ministrando, me veio muito, assim, o fato de eu sempre recorrer a vocês e ao meu esposo um suporte para eu me manter. Mas me veio, assim, nitidamente, um dia que o Wagner ele saiu para ir trabalhar e eu fiquei sozinha. E aí, nesse dia, até eu estava muito bem, eu tinha feito a quimioterapia, né? Já estava bem fraquinha, mas eu estava bem. Só que nesse dia não tinha ninguém em casa. Nenhum dos meus filhos estavam, que eu tenho 2 filhos, né? E eles não estavam em casa, o Wagner tinha saído para trabalhar, ele falou, você tem certeza que quer que eu vá? Eu falei, não, pode ir, tá tranquilo e tal. E ele foi, mas calhou que nesse dia eu passei mal à tarde. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Né? Vomitei muito, não conseguia levantar da cama, e eu passando mal. E nesse dia, a oração que eu fazia era assim, Senhor, perdoa os meus pecados, porque agora eu vou morrer. Era a única coisa que eu pensava, eu vou morrer agora, Jesus, perdoa os meus pecados. Porque eu estava sozinha, eu não tinha ninguém. E naquela hora, a única sensação, que eu não sei se é a palavra adequada a se dizer aqui, mas eu senti o consolo do Espírito Santo. Eu passei mal, sim, né? Vomitei muito, não consegui levantar, né? Fui meio que escorando para o banheiro, passei muito mal. E a única coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o Wagner, não sei se ele se recorda. Eu mandei para ele, eu peguei o celular, só falei para ele, vem embora, que eu tô aí vomitando, tô passando mal. E assim, naquele momento eu sosseguei meu pensamento e eu senti o consolo do Espírito Santo. O que eu tiro aqui diante do que você, né, ministrou? Existem momentos que a gente, muitas das vezes, a gente vai sim recorrer a pessoas que nos tragam esse consolo. Mas se você não tiver dentro do teu espírito essa chave virada em relação a não é a pessoa, mas é aquilo que ela carrega, aquilo que ela está portando,
você vai sempre se apoiar em cima da palavra dela. Por isso que quando a gente chega diante de pessoas e fala, vamos orar, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque ela está esperando que a pessoa resolva para ela. E nunca, assim, exatamente vai ser dessa forma. Porque a gente vai ter que entender que a pessoa está, assim, derramando sobre as nossas vidas aquilo que ela tem, mas aquilo é para que a gente venha a crescer, a ter maturidade, né? E eu lembro que o ano passado, diante de tudo que eu passei, eu vivi, sim, um tempo onde eu fui muito consolado por você e pela Leila, né? Às vezes eu mandava muito mensagem para ela. Fui muito consolada pelo meu esposo, pela minha igreja. E assim, eu consegui vencer porque eu sei que tudo isso, desde quando eu comecei a ler o livro seu, né, de Cristo de dentro para fora, ressurreição, e agora o Engenharia da Graça, tudo isso está meio que descortinando, está trazendo entendimento em relação daquilo que nós estamos portando. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Então, quando você iniciou falando que tem muitas vozes por aí, eu sei que foi só a introdução, né, AP? Mas, como tem muitas vozes, se você não conseguir entender a voz do seu pai, você fatalmente vai entrar numa confusão de identidade tremenda. Tremenda. E se você começar a tentar ouvir muitas pessoas e responder a essas, você vai viver uma guerra interna e não vai conseguir se identificar naquilo que Deus tem. Então, assim, foi algo de suma importância para a gente esse crescimento. Está sendo. E, assim, outras coisas que aconteceu, né? Mas o que mais me marcou foi do ano passado em relação a tudo isso que eu vivi. E eu louvo a Deus, né, por esse tempo. O apóstolo, se me permite falar algo, né? Já que foi aberta a oportunidade. Nesse período que a Alessandra passou, e dentre outras coisas que a gente tem passado, né, a gente, nessa questão das vozes, é muito importante que a voz de ensino seja paterna. Porque, assim, nós viemos de outras igrejas onde o ensino, a voz de ensino, não era paterna. Então, o tipo de consolo que foi passado para nós era o consolo daquele que Cristo vai tirar os problemas da nossa frente. E hoje, né, eu digo que cada aljava para mim é um pedacinho do meu eu que vai morrendo. É um processo árduo, difícil, né? Com um cara que se gabava de ter formado-se em bacharel, hoje eu estou tendo que entrar debaixo da mesa e recomeçar tudo de novo e colocar esse bacharel dentro da visão do novo pacto, né? E que eu tenho entendido é que na visão do novo pacto, o consolo não significa que o Senhor vai tirar os problemas da nossa frente, é que Ele vai estar conosco no problema. Né? E aí eu trouxe até aqui para citar o profeta messiânico, que é Isaías, né? No capítulo 43, versículo 2, que é muito conhecido, quando o Senhor diz para Israel assim, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então, em momento algum, o Senhor está dizendo que Ele vai nos livrar das águas, dos rios ou do fogo. Ele está dizendo que nós vamos passar, mas Ele vai estar conosco. Eu tenho entendido hoje que o consolo é esse, é a presença dEle, é o Cristo em nós, impartindo a nós no ambiente de paternidade, né? Onde a gente consegue superar todos esses problemas. Obrigado, viu? Vocês são uma bênção. Obrigado mais uma vez, né? Eu acho a riqueza do aljava, ela está exatamente no compartilhar da vida de cada um de vocês. É muita bagagem de vida, é muita história que quando a gente consegue disponibilizar isso, essas medidas somadas fazem da reunião algo muito rico, né? A gente percebe que nós não estamos passando sozinhos por situações. Todos nós estamos vivendo isso, mas nós somos fortalecidos no corpo de Cristo. É quando a gente olha um para o outro, é nisso que... E a gente vai ouvindo a história de um, o depoimento do outro, a Fernanda e o David batalhando lá, o Roberto e a Nancy trazendo consolo aqui, né? O Wagner com a Alessandra vencendo a enfermidade de um lado, e cada um que vai falando vai nos fortalecendo nessa certeza. E eu creio sim que Deus está nos treinando como família, como aljava, porque cada um de vocês está sendo formado como pai, e que esses processos são necessários, mas esses processos têm um fim. Eu continuo acreditando num Deus de vitória, eu continuo acreditando num Deus de milagre, eu continuo acreditando num Deus de provisão.
que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tudo isso na nossa vida não é um eterno deserto. Isso faz parte de um processo que está sendo formado em nós, essa força de consolação. Sabe, eu creio que um dia vão olhar para nós e vão falar assim, da onde surgiu esse povo? Esse povo que saiu do deserto tão forte, tão fortalecido, tão convicto. Mas nós viveremos sim, nós desfrutaremos sim de grandes coisas que o Senhor tem nas nossas vidas, também naturais. Também naturais. Mas Deus está nos levando a não nos apoiar em nada, para que quando essas coisas aconteçam sobre nós, nós não venhamos a depositar nelas a nossa esperança, a nossa alegria, mas a promessa do Senhor para nossas vidas é essa. Buscamos a Ele em primeiro lugar, nos rendemos a Ele, Ele vai cuidar de todas as demais coisas. Amém? Eu queria orar com vocês nessa noite, lembrando que o pastor Sérgio e a pastora Silvana de Caçapava também foram diagnosticados com Covid, e nós vamos estar orando por eles. O pastor Fernando, eu acho que eu já falei aqui lá de Campos Jordão, Deus fez um milagre. Eu nem comecei a contar muitos detalhes de como foi o processo dele, porque eu não queria ficar pondo no grupo muita notícia ruim, sabe? A gente já estava enfrentando a batalha com o David, o Fernando ao mesmo tempo, e eu não queria transmitir um cenário de medo. Mas a situação do Fernando foi bem delicada. Atingiu a medula dele. Né? Hoje, o Covid é algo que as pessoas não têm muita noção, não estão descobrindo, né? No caso dele, mas foi um milagre. Ele dormiu depois de 30 dias que o negócio não ia, e de um dia para o outro acordou no outro dia sentindo bem, foi completamente vencido, ele está bem, foi um milagre. E eu sei que todos nós oramos juntos. Então, o Sérgio e a Silvana de Caçapava, eles estão bem, aparentemente, me parece que não vai ser algo mais agressivo, mais forte, como foi o do Fernando, o do David, mas eu que peço que vocês estejam orando por eles, mas que não se permitam ser paralisados pelo medo. Nós precisamos de uma vez por todas, romper com esse ciclo de medo e avançar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Muitas pessoas precisam ser consoladas. E com o consolo que nós estamos sendo consolados, que nós possamos manifestar essa consolação. É a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, que foi muito enriquecida com o testemunho de cada um de vocês. Amo demais a vida de vocês e espero bastante em breve, eu estou falando isso, mas eu estou respeitando os protocolos, mas muito em breve quero voltar com o Aljava na mesa, na segunda-feira, a gente poder estar junto, né? Mas enquanto isso não é possível, a gente vai utilizando o Aljava Online como essa ferramenta preciosa aqui pelo Zoom. Amém? Vamos orar? Quero orar por vocês e encerrando eu já vou tratar de passar a palavra aqui no nosso link lá no YouTube. Você pode assistir novamente, passar para alguém, ou assistir também da semana passada. Quem não assistiu, foi muito boa. Mais uma vez, o compartilhamento no final ali foi muito especial. Tá bom? Vamos orar? Dá um oi pro Jefão. A Leila tá mandando dar um oi pro Jefão, porque faz muito tempo que a gente não vê ele. A gente não vê ele na igreja. Irmãos, eu não sei se vocês têm pessoas assim na igreja que durante a pandemia se desviaram. A gente tem. O Jefão e a Marta, nem de domingo eles estão indo mais na igreja, irmãos. Então a Leila está emocionada de ver os dois aqui hoje. Então, uma saudação especial aos nossos irmãos que já frequentaram o nosso mesmo ambiente de culto. Estão meio afastados. E ele está com essa risadinha sem graça que eu sei que ele vai me mandar uma mensagem no WhatsApp me zoando depois, né, Jefão? Nada que um bom churrasco não te libere dessa penalidade que você tem. Vamos orar, então. Irmãos, amo vocês. Mais uma vez eu repito, sem nenhuma demagogia, mas para mim é uma alegria estar com vocês aqui. É um prazer, um privilégio. E a gente se fortalece muito estando em corpo, né? Então não deixe de congregar, viu, irmãos? Viu, Jefão? Não deixe de congregar.
O Cris mandou uma mensagem aqui embaixo. Vamos pegar o gordinho. Eu não sei se ele se referiu ao Jefão. Mas vamos orar. Vamos orar, irmãos. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Se quiser, pode ficar com o olho aberto também. Mas eu queria que você me ajudasse. Que você intercedesse junto. Pai, nós te damos graças nessa noite como igreja, como corpo, de ver a manifestação do teu Espírito trazendo consolo sobre cada um de nós ao longo desses dias. Dias que sobrevieram sobre o mundo, mas que nós que estamos em Cristo temos sido amparados pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que essa noite possa transmitir a cada um de nós essa paz que excede o entendimento. Que possamos ter uma noite na tua presença, aqueles que estão lá no Japão, um dia na tua presença, onde possamos estar sendo guiados pela tua voz, pelo comando da tua voz, que os problemas não ditem o rumo do nosso dia, mas que a tua voz nos conduza. Traz essa sensibilidade para que possamos te ouvir, Pai, e que essa voz possa apaziguar o nosso coração, o consolo que vem do Espírito. Que cada pessoa que se aproximar de nós experimente dessa consolação. Mas nesses dias de intercessão eu quero profetizar uma temporada de milagres. Que todos os testemunhos que nós vimos até aqui de resistir, de suportar, de vencer os desafios, possam se transformar nesse segundo semestre em testemunhos de grandes vitórias. Senhor amado, que o Senhor possa estar sustentando a vida do Sérgio e da Silvana nesse momento, que essa enfermidade não se agrave, que o Senhor guarde a vida deles, seus filhos, seus familiares. Guarda também cada um daqueles que faz parte dessa família do Aljava, aqueles que não se contagiaram, guarda suas vidas, os proteja. Também cada igreja, cada ministério aqui representado, a área de alcance, a área de extensão, que nós possamos manifestar essa vida que temos recebido, essa realidade no Espírito, onde quer que nós estejamos. Que a tua alegria, a alegria que vem do Espírito, possa invadir os nossos corações de maneira que os problemas não venham a ditar o nosso humor, mas que nós possamos experimentar dessa paz e dessa alegria que vem do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos filhos, de cada um dos meus amigos, irmãos, pelo privilégio de estarmos juntos como corpo, aprendendo de ti. Toma essa semana em tuas mãos, profetiza uma semana onde as portas se abram, onde soluções cheguem e mais do teu Espírito se revele a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a todos, Deus os abençoe. Daqui a pouco eu já mando para vocês o link da palavra disponibilizada lá. Tchau, gente. Obrigado.